Caio Junqueira, vamos falar um pouco de corrupção, que é o principal tema da maioria das entrevistas feitas com o candidato Lula neste momento. Bom, vamos lá. Primeiro que ele veio, né? O presidente Jair Bolsonaro não veio, não confirmou. Está conseguindo mudar, de fato, o que pensam sobre corrupção na gestão de Lula nessas entrevistas? Ele tem saído bem. Ontem ele se saiu muito bem, tem um discurso muito bem construído, tem o estágio que os processos se encontram, também ele beneficiam, contou aí, de certa maneira, né, o judiciário, de certa maneira, o recolocou de volta à arena e ele consegue ali, tem uma narrativa, e foi bem diferente essa fala dele ontem da fala, por exemplo, para o Jornal Nacional, no debate, principalmente, no debate da Band, que ele não conseguiu ali fazer uma defesa. A ideia, naquela ocasião da Band, era fazer uma defesa propositiva, né, dizendo todas as ações ali do governo. Agora, ele também coloca a criação da CGU e por aí vai, mas o ex-presidente, ele coloca também a inocência, né? Não é a inocência, mas é o fato das sentenças terem sido anuladas. Então, ele já não se constrange, já não é um constrangimento como estava, pelo menos no começo da campanha ali, nas primeiras vezes que ele foi provocado para dizer sobre isso. Felipe Moura Brasil. Raquel, não. Joga para o Felipe. Rapidinho, Felipe, o William Vac questionou mais de uma vez, mas quem foi o culpado? Quem é o culpado? De uma forma bastante incisiva e repetindo essa pergunta, porque é a pergunta que todos se fazem quando pensamos em corrupção naquela era. Você acha que o candidato Lula respondeu a essa pergunta de forma clara? Não, o Lula tem um monte de truques retóricos e ele está usando todo o arsenal que foi desenvolvido ao longo dos últimos tempos, inclusive nas últimas semanas, justamente em razão de ele não ter respondido muito bem no primeiro debate de TV entre os presidenciáveis e ter se limitado a listar ali algumas ferramentas que foram aprovadas durante o governo dele para que as investigações acontecessem. E essas ferramentas foram desmanteladas depois, em boa parte, no Congresso Nacional, com o voto dos petistas, junto com os bolsonaristas, que também são, em parte, alvo de investigações. Houve o afrouxamento da legislação penal, depois o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, Jair Bolsonaro sancionou restrição à delação premiada, restrição à prisão preventiva, tudo isso passou pelo Congresso Nacional. O Lula, ele fixa ali o seu xingamento ao Sérgio Moro, que foi o juiz que o condenou na primeira instância, que é uma forma de você individualizar e transformar aquela figura na responsável por tudo aquilo pelo que você passou. Quando, na verdade, o Sérgio Moro o condenou na primeira instância, mas ele foi condenado por 3 desembargadores federais em segunda instância, no TRF4. Aliás, um deles, o Leandro Paulsen, falou no seu voto pela condenação que o Lula ameaçava trocar conselheiros da Petrobras se não confirmassem as indicações de interesse dele. Isso está ali dentro do processo. Porque o Lula, nessa entrevista, falou que quem indica diretor da Petrobras é o Conselho, que o presidente não tem nada a ver com isso. Quando a gente entra nas minúcias, a gente vê que a narrativa não condiz com a realidade. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, também manteve a condenação do Lula no caso do triplex do Guarujá, fora as condenações em 2 instâncias no caso do sítio de Atibaia. O STF, no caso do triplex, que disse que não tinha que ter começado em Curitiba, tinha que ter começado em Brasília, sendo que o STJ já tinha decidido que era para ter começado onde começou mesmo, e depois o STF também, por uma imposição ali do Gilmar Mendes na segunda turma, pautou ali a suspeição do juiz que o condenou em primeira instância. Então ele foge ali de todos os detalhes, ele tem uma construção de discurso para que aquilo seja ocupado no momento em que ele é questionado a respeito e possa se passar para outros assuntos. Foi exatamente aquilo que ele fez. Raquel? Antes de eu falar, eu vou passar a palavra para a Dora, porque quando você perguntou que o Vac disse que questionou o Lula, quem é o culpado, a Dora falou aqui do meu lado, esse é o meu ponto, e eu fiquei curiosa. É um dos pontos, porque, bom, primeiro é que Felipe detalhou aí completamente o que eu resumo do seguinte, não tem absolvição coisa nenhuma, tá? Não tem, o que tem é uma anulação processual. O que enseja permite que ele faça esse discurso, mas é preciso que a gente diga que não é assim. Ok, e aí me coloca, eu acho que principal a questão da corrupção para o futuro, porque tá bom, vamos discutir o passado, mas como é que vai ser? Por isso que eu disse, esse é meu ponto, porque William insistiu 3 vezes. O senhor lá atrás disse que foi assim, foi traído. Depois disse que não sabia de nada. Depois não sei o quê, não sei o quê. Qual é a sua versão hoje? Aí ele se recupera um pouco do desconcerto
porque ele fica evidentemente desconcertado, mas por segundos, tá? Porque o bicho é bom no negócio da política, né? Ninguém tem dúvida disso. Aí ele vai e diz, bom, a minha versão hoje é que alguém, quer dizer, alguém fez o que não devia e pagou e pronto. Ora, isso não é versão, isso não explica. E quando ele coloca, quer dizer, bom, e como é que vai ser? Aí o William falou de mensalão, ele desvia para a Petrobras, mensalão, porque aí ele queria puxar Congresso, mensalão é Congresso. Lula foge do mensalão, porque mensalão é Congresso, ele não quer fazer, volta para a Petrobras, que faz esse discurso de, foi um que aí anulou não sei o quê. Cara, todo mundo no mensalão foi condenado, não teve essa anulação, é que o Lula não estava na denúncia do mensalão, mas ali todo mundo entrou na coisa, tá certo? E aí é que tá, como será a relação do Congresso daqui para frente? O William colocou um Congresso muito mais poderoso, um Congresso que não tinha aquele poder, um Congresso ferra-brás. Lula responde, como já tinha feito anteriormente, vou conversar com todo mundo. Ora. Conversa, ou ele está fugindo, ou ele não tem, ou ele não quer revelar como será a sua atuação para o Congresso. Isso é que eu achei, porque aí já falei tudo sobre o negócio da entrevista do Lula, já aproveitei e falei Nem preciso tudo, né? chamar mais os outros trechos aqui. E aí, pois é, você que ia falar, menina? Não, porque agora eu fiquei com a sensação de que, assim, o que mudou ali como ele falou de corrupção em relação a outras falas que ele já teve, foi muito mais o tom. Porque ele continua com o mesmo discurso de sempre, né? Olha, no meu governo eu combati a corrupção, olha, eu criei vários órgãos, a gente vai combater a corrupção. O culpado foi um diretor lá da Petrobras que acabou punido, quando a gente viu que era uma coisa muito institucionalizada, né? O Petrolão, o que a Lava Jato revelou foi um sistema que envolvia diversos partidos, enfim. Então, ele usa palavras mais fortes, porque ele foi muito criticado por isso, ele individualiza no Moro, chamando de pilantra. Então, ele responde um pouco a essa crítica de que ele não está sendo, que ele não tinha sido reagido à altura, mas ele deixa muita coisa sem resposta. Thaís Arbex também levantou a mão aqui. Cine, é que eu acho que a gente também tem que considerar qual é o contexto dessa fala do candidato Lula. Neste momento, a gente tem uma Lava Jato que não existe mais na prática. Então, há, de certa forma, uma facilidade de Lula de colocar esse assunto e sem meias palavras. Então, esse contexto em que não temos mais a Lava Jato sendo ovacionada, que a Lava Jato foi sim questionada, teve seu processo todo também durante o governo Jair Bolsonaro questionado, dá essa liberdade, não sei nem se é a melhor palavra, mas dá essa liberdade para o ex-presidente Lula de falar dessa forma em relação, por exemplo, ao ex-juiz Sérgio Moro. Então, esse contexto, somado ao fato dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal terem anulado, sim, os processos dele, também colocam ele numa situação confortável, eu achei a palavra. Rapidinho, Thaís tem toda a razão. Se você olhar hoje, a única candidata que defende a Lava Jato é a Soraya Tronic, que praticamente não pontua nas pesquisas. Ô Yuri, o fato do Sérgio Moro ter sido julgado parcial ao analisar os casos envolvendo o Lula, dá essa liberdade, entre aspas, que a Thaís acabou de mencionar? Totalmente, não, e é isso. E eu acho que tem um outro aspecto que é importante, que ficou mais evidente nessa entrevista para o William Vac do que na entrevista para o Jornal Nacional. A gente sabe que a campanha de Jair Bolsonaro tem usado muito as falas antigas de Geraldo Alckmin relacionadas à corrupção do PT, aquela famosa frase de voltar, o PT quer voltar à cena do crime. E agora, na semana passada, veio uma postagem de Geraldo Alckmin falando que estão usando indevidamente a sua declaração do passado, porque ele foi iludido pelo que foi a condenação da Lava Jato. E Lula traz, quando o Lula vem e fala a mesma coisa, faz essas mesmas referências
de forma até com uma expressão coloquial, né, chamou de pilantra, foi isso? Em relação a Sérgio Moro, etc., é um pouco para corroborar essa questão. Porque ainda é uma questão importante justificar a saída de Geraldo Alckmin, que era do campo, que representava esse eleitor bolsonarista de hoje. Vamos lembrar, 2002 talvez não, mas 2006, 2010, 2014, esse eleitorado antipetista, mais conservador, votava no PSDB, que em 2006 era onde estava Geraldo Alckmin. Então ainda tem... todo esse movimento já foi feito, vem sendo feito, mas ele ainda tem, nessa reta final, precisa ainda de uma sintonia fina para justificar a ida de Geraldo Alckmin para a chapa de Lula e para justificar o que Lula tem dito, que permitimos a investigação da corrupção e não nega o fato de ter havido irregularidades e que quem foi julgado devidamente, que é o caso do Mensalão e alguns do caso do Petrolão, que cumpram a sua pena para poder ele se justificar como não culpado dessa história.